Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lid e estou trazendo esse vídeo para falar para vocês sobre todos os sintomas que eu senti no meu primeiro trimestre da gestação, ou seja, da primeira à 12ª semana de gestação. Esse vídeo ele é bem comum no YouTube, então vocês vão encontrar várias mamães gravidinhas fazendo esse vídeo. E claro, a gestação ela é única para cada mulher. Então tem coisas que eu senti que talvez algumas mulheres não tenham sentido, tem coisas que outras pessoas sentiram que eu não senti. E aí eu estou trazendo esse espaço para que a gente possa compartilhar experiências. Então se você está gravidinha, quer saber um pouco mais sobre o início da gestação, tem essa curiosidade, ou também para quem já é mamãe, deixem aqui nos comentários se vocês sentiram algo semelhante ao que eu senti também. E vamos trocar essas experiências por aqui. Além disso, eu vou falar para vocês sobre todas as medicações que eu utilizei durante o primeiro trimestre de gestação, alguns cuidados, exames que eu fiz, porque as coisas vão mudando, vão se atualizando também. Então vamos conversar um pouco sobre isso, tá certo? Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLidPink. E vamos lá! Então, gente, vamos iniciar o nosso bate-papo falando sobre os principais sintomas, né, que eu senti durante o início, né, da minha gestação. O primeiro sintoma, que é com certeza o mais comum de todos, que é por ele que a grande maioria das mulheres percebe que está grávida, é o atraso menstrual. Então, esse foi um dos primeiros sintomas que eu senti, né? E foi por ele que eu descobri que eu estava grávida. Então é muito comum, né, o atraso menstrual. Uma ou outra mulher pode perceber de uma forma diferente, como por exemplo por um enjoo. E inclusive já é uma curiosidade que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. Eu não tive enjoo em nenhum momento, nenhum dia da gestação, graças a Deus. Então isso foi maravilhoso, eu nunca vomitei, nunca tive enjoo. Passei o primeiro trimestre ilesa de qualquer sintoma nesse sentido, e isso foi ótimo. Então, foi por meio do atraso menstrual que eu fiz o meu exame de beta-HCG e descobri o meu positivo. Só que antes do atraso menstrual, antes, né, de fazer o exame mesmo, já que a menstruação estava realmente demorando a chegar, eu tive alguns pequenos sintomas que eu achei que eram sintomas de menstruação. E na verdade não eram. Ou seja, esses sintomas bem iniciais da gestação, eles são muito parecidos com os da menstruação. Eu senti cólicas bem leves, que eu achei que essas cólicas eram cólicas menstruais. Ou seja, eu já estava preparada para que a minha menstruação chegasse. E na verdade a menstruação não chegou, então eu acabei descobrindo que eram cólicas de implantação do embriãozinho no útero, né? Então essas pequenas cólicas que eu senti não eram menstruais. Outra coisa também muito comum, né, na menstruação é a gente sentir uma sensibilidade por conta da TPM. Então isso é bem comum. Só que, gente, eu senti uma sensibilidade bem diferente, só que eu não associei à gravidez, tá? Eu achei que era TPM mesmo. Que foi o quê? Eu vi uma receita de um frango preparado para almoço mesmo, e eu pedi para Felipe preparar essa receita para eu almoçar. Então ele assistiu a receita num vídeo do YouTube e ele foi preparar esse frango pro almoço. Quando ele preparou, o frango não parecia nem um pouco, nem com o vídeo que a gente tinha assistido, e o sabor eu não gostei de jeito nenhum. Então acabou que nesse dia eu nem almocei, porque eu não gostei do frango. Então foi muito engraçado, porque nesse dia eu tava almoçando, o Felipe não ia almoçar na mesma hora que eu estava almoçando, então eu almocei sozinha. E o Felipe tava assistindo televisão na hora do almoço e eu tava na mesa almoçando. E quando eu fui comer esse frango, que eu comecei a não gostar do frango e que eu acabei desistindo de almoçar, eu comecei a chorar. Então eu comecei a chorar aqui na mesa, o prato na minha frente e eu chorando. Gente, eu não entendi foi nada. Eu confesso a vocês que mesmo sem saber que eu estava grávida, e mesmo sem suspeitar que eu estava grávida, até eu achei estranho. Porque eu disse assim, meu Deus, como eu estou sensível. Eu disse, a TPM esse mês veio com tudo. Eu achei muito engraçado. Gente, eu comecei a chorar porque eu não gostei de um frango. Tipo, isso não é comum, isso nunca aconteceu. Chorar porque eu não gostei de uma comida. Então, assim, eu já percebi, né, depois, quando eu descobri, aí fez todo sentido. Os hormônios da gravidez, nessa sensibilidade inicial, a gente fica mais sensível mesmo, mais chorona. Então, eu percebi que eu tava chorando
já por conta dos hormônios da gravidez. Então isso assim foi bem engraçado, porque quando eu senti, eu achei que era TPM e depois eu descobri que era gravidez. Outro sintoma que eu quero contar pra vocês, que também pode ser um sintoma pré-menstrual, mas no caso eu não tenho esse sintoma pré-menstrual, é a sensibilidade nos seios, né? Algumas mulheres antes da menstruação chegar sentem as mamas mais sensíveis. Eu não costumo sentir isso, mas aconteceu um episódio muito interessante, que também é bem engraçado, que eu estava dormindo e eu comecei a sonhar que os meus peitos estavam doendo muito. E assim, no sonho eu ficava sentindo essa dor e essa dor me incomodava ao ponto de eu falar para as pessoas que estava sentindo dor nos meus seios. Então eu chegava para Felipe e dizia: "Meu peito tá doendo muito". Eu chegava para minha mãe e falava: "Mãe, o meu peito tá doendo". E eu só ficava falando que o meu peito tava doendo. E o meu peito tava doendo tanto que no sonho eu tirava a minha blusa pra ver o que é que tava acontecendo. E quando eu ia olhar pro meu peito, pessoal, tinha leite saindo do meu peito. Vocês acreditam que eu sonhei isso? Então, assim, foi uma coisa muito louca de ter sonhado isso. E quando eu vi isso no sonho, eu acordei. Quando eu acordei, os meus seios estavam doendo na vida real. Ou seja, eu tava deitada na cama, de bruços, né, de barriga para baixo, e os seios estavam muito sensíveis. Ou seja, aquela posição que deixa fazendo um peso maior, né, sobre as mamas, tava doendo muito. Então eu me virei de lado e depois eu me virei de barriga para cima e aí parou de doer. E aí esse sintoma, depois que eu descobri que eu estava grávida, isso se repetiu várias vezes. Então, várias vezes aconteceu essa sensibilidade inicial. E esse é um sintoma muito comum no primeiro trimestre de gestação, que é justamente essa sensibilidade nas mamas. Então, quando eu durmo de barriga para baixo, costuma doer bem mais. E então, muitas vezes eu estou dormindo, eu acordo com essa dor, e aí eu viro de barriga para cima ou de lado, que aí para de doer novamente. Eu também cheguei a sentir essa sensibilidade nos seios, até mesmo sem estar dormindo. É mais comum quando eu estou dormindo que eu sinto, mas eu também senti várias vezes sem estar dormindo pelo próprio sutiã mesmo. O fato de estar usando o sutiã um pouquinho mais apertado fazia com que as mamas ficassem mais sensíveis. Então isso aconteceu também em vários momentos durante o dia mesmo. Usando o sutiã eu já sentia uma sensibilidade maior. E aí eu desejava, né, finalizar o meu expediente no trabalho para chegar em casa e vestir uma roupinha mais leve sem pressionar tanto os seios com o sutiã, tá certo? Então essa sensibilidade nos seios é um dos sintomas mais comuns que muitas mulheres sentem e realmente ela é uma dor bem intensa mesmo, deixa o peito muito sensível e a gente sente em vários momentos. Dá pra sentir acordada pelo próprio uso do sutiã, dá pra sentir dormindo, dependendo de como você dorme. Então isso acontece bastante, tá certo, gente? Outra coisa que eu quero dizer pra vocês é sobre a questão dos desejos, né? O desejo na gravidez é uma coisa muito comum, que muita gente fala. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela teve um desejo muito louco. Ela me disse que teve desejo de comer caranguejo e algodão doce. Então, assim, comigo não aconteceu nada desse tipo. Inclusive, eu nem cheguei a associar muito de que eu tive desejos na gravidez. Eu nunca tive desejo de comer coisas muito estranhas, assim, nem misturar coisas muito estranhas umas com as outras, como caranguejo com algodão doce. Mas uma coisa interessante que aconteceu foi que antes de descobrir que eu estava grávida, um dia minha mãe fez uma ligação pra mim. Nós estávamos no telefone, isso já era à noite, e eu ia jantar. E aí eu sei que conversando com ela, eu comecei a falar que queria comer cuscuz, que eu não comia cuscuz desde que eu tinha saído do Nordeste, né? Eu vim morar esse ano em Santos, em São Paulo, e eu não tinha comido cuscuz nenhuma vez em Santos. E nessa ligação eu comecei: "Mãe, porque eu quero comer cuscuz, me ensina a fazer cuscuz, me relembra aí". Eu já tinha feito cuscuz, mas assim, tinha sido uma vez pontual na minha vida, não era uma receita assim que eu costumava cozinhar, então eu comecei a pedir a minha mãe dicas, né? Porque o cuscuz dela é bem gostoso, e aí eu pedi pra ela me ensinar ali, relembrar como é que ela fazia, pra eu fazer aqui em casa também. E eu deixei o celular ligado, com a câmera ligada, e fui preparando o cuscuz enquanto conversava com a minha mãe. Então foi muito interessante porque nesse dia eu me deliciei comendo cuscuz. Eu comi cuscuz com salsicha e molho de tomate, que eu acho uma das misturas mais gostosas, umas composições assim muito boas com cuscuz. Também acho muito gostoso com carne de sol, acho uma delícia. Quando eu preparei esse cuscuz, eu até fiz uma enquete no Instagram perguntando: como você prefere cuscuz? Com carne
carne de sol, com salsicha, com ovo. Fiz uma enquete, foi bem engraçado. E então me deliciei. Depois desse dia, desse cuscuz, um dia eu pedi para Felipe preparar no almoço cuscuz também. Então teve um dia que eu almocei cuscuz no almoço, depois outro dia eu quis fazer de novo. Ou seja, eu não tinha feito nenhuma vez desde que eu tinha vindo morar aqui. E simplesmente numa sequência de, tipo, poucos dias, em 15 dias eu fiz 3 vezes para comer. Então, assim, no início tive essa vontade de comer cuscuz, mas associei simplesmente que era o fato de que é uma comida que eu gostava muito, porque ainda era numa época que eu não suspeitava que estava grávida. Então, como é uma comida que eu gosto, uma comida que eu comi vários anos da minha vida, eu achei que era apenas saudade mesmo dos pratos típicos da minha região. Já no decorrer das semanas seguintes de gestação, eu tive outros desejos, entre aspas, eu tive outros desejos de comidas um pouco mais picantes e comidas mais cítricas. Então eu notei que eu vou mais para esse lado do cítrico e do picante. Por exemplo, eu gostava muito de comer pizza de frango. E desde que minha gravidez começou a avançar, eu percebo que toda vez eu fico com vontade de comer pizza de pepperoni, de calabresa. Eu quero comer, tipo, mais coisas picantes, principalmente pepperoni. Ou seja, pepperoni virou a minha nova pizza favorita durante a gestação. Que não era o meu sabor favorito, mas durante a gestação eu fico com o desejo de comer pizza de pepperoni. Então isso acontece muito. Geralmente quando eu vou comer um pedaço de pizza, eu fico com vontade de comer de pepperoni. E na questão dos cítricos, né? Também teve... Eu tava assistindo o MasterChef, teve uma sobremesa que foi feita no MasterChef, e eles prepararam uma sobremesa com um toque cítrico. E isso já era 11 horas da noite quando eu tava assistindo, e eu falei pra Felipe que eu tava querendo comer sorvete de cajá. Aí Felipe disse, onde é que eu vou achar sorvete de cajá uma hora dessas? Então, assim, eu fiquei com essa história de sorvete de cajá. Felipe depois, no dia seguinte, acabou conseguindo comprar um sorvete de maracujá pra mim. Só que eu tava querendo aquele cajá bem assim, ou maracujá, né? Que fosse bem a fruta mesmo, sabe? Assim, quase aquele gelinho. Só que o que ele trouxe de maracujá era aquele mais cremoso. Era aquele amarelo bem suave, cheio de leite, ou seja, um maracujá mais cremoso. E não era bem o que o meu paladar estava esperando. Então, não matou muito a vontade lá de um sorvete mais cítrico, tá certo? Então, teve essa questão aí do sorvete de cajá, que podia ser maracujá também. Eu disse ali que eu queria uma coisa mais azedinha mesmo. Então, teve isso, mas eu também não associei diretamente a ser um desejo, só que Felipe acha que foi um desejo, ele acha que foi bem exótico esse pedido de sorvete de cajá, que realmente é uma coisa que não acontece muito, nunca aconteceu, acho que eu nunca cheguei pra ele e disse que eu queria tomar um sorvete de cajá e do nada eu inventei essa história do sorvete de cajá. Outra coisa também que eu passei a querer muito desde que eu estou grávida é picolé. De vez em quando o Felipe vai na padaria, aí eu vou e digo, ai, traz um picolé pra mim, não sei o que, eu fico querendo essas coisas mais geladas, picolé. Então, essas foram as coisas mais estranhas, né, que não são muito estranhas, mas que eu tive vontade de comer. Então, tô gostando um pouquinho de comidas mais picantes, de comidas mais cítricas. Eu sempre gostei de sucos cítricos, mas acho que eu tô gostando ainda mais, tomando bastante suco de limão, então eu tô indo mais pro lado cítrico e picante. E graças a Deus também não estou tendo nenhum tipo de azia. Eu não sinto azia, não sinto nada. Então mesmo indo para essa alimentação mais cítrica, também não sinto nada. E vamos agora para mais um sintoma. Eu descobri que eu estava grávida com 5 semanas de gestação. E desde o momento em que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a acordar durante a noite para fazer xixi. Eu não acordo durante a noite, tá? Então, quando eu vou dormir, eu durmo a noite toda, só acordo quando o meu despertador toca. E desde que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a acordar todas as noites para fazer xixi. Então, eu achei isso super estranho, porque eu achei que essa vontade de fazer xixi era um sintoma só do finalzinho da gravidez, que era quando a barriga estava bem grande, que o bebê pressionava mais a bexiga da mamãe e que era nesse momento que as mulheres começavam a sentir mais vontade de fazer xixi. Eu nunca imaginei que no início da gestação as mulheres também sentiam essa vontade de fazer xixi. E então eu passei a acordar todas as noites por volta de 2 ou 3 horas da manhã para fazer xixi.
E parece que eu fui pesquisar sobre isso, né? Parece que essa vontade de fazer xixi é justamente por causa da progesterona. Então a progesterona faz a gente sentir essa vontade. E conversando com algumas amigas, eu descobri que elas também sentiram essa vontade. Então, tanto no início da gestação quanto no finalzinho, elas sentiram também. Então, esse foi um dos sintomas que aconteceu comigo. Passei a acordar todas as noites, por volta de 2, 3 horas da manhã, para fazer xixi também. Então, essa vontade aumentou consideravelmente. Durante o dia também. Comecei a fazer mais vezes durante o dia. E aproveitando que estamos falando sobre a progesterona, eu vou fazer uma pequena pausa aqui nos sintomas para conversarmos também um pouco sobre as medicações que eu estou tomando na gestação, tá certo, gente? A primeira medicação do primeiro trimestre é a progesterona. Então, a progesterona eu utilizo por meio de óvulos vaginais. Então, eu coloco um pela manhã e uma noite antes de dormir. Esses óvulos, pessoal, eles são progesterona, são óvulos de progesterona e eu uso o Utrogestan. Então, todos os dias eu uso esses 2 óvulos e a progesterona, ela ajuda a segurar a gravidez, a evitar as contrações uterinas, a evitar o aborto espontâneo. Então, ela é super importante durante o primeiro trimestre, principalmente para mulheres como eu, que já passaram por fertilização. Quando eu perdi os meus bebezinhos, né? Quando eu passei pela fertilização in vitro, eu tava com a progesterona baixa. Então, pra mim, a progesterona, ela é super importante, tá certo? E ela ajuda a segurar a gravidez. Então, eu uso 2 óvulos de Utrogestan ao dia. Outra coisa que eu também faço uso são as vitaminas. As vitaminas que eu uso são essas daqui. Eu uso o Ogestan Pré. Existem várias no mercado, tá? A que eu uso é essa daqui e ela é rica em diversas substâncias. Vou até ler aqui pra vocês. Aqui tem ácido fólico, que a gente sabe que é super importante, né? Utilizar para formação do bebê, formação do tubo neural. Então, é muito importante. Tem vitamina B6, tem vitamina B12, o ácido fólico, que é vitamina B9, tem vitamina C, vitamina E, zinco e também aqui tem 1000 de vitamina D. Só que além da vitamina D, que vem dentro dessa daqui, dentro, né, dessa cápsula de vitaminas que eu tomo, eu também faço um suplemento de vitamina D e eu uso essa daqui, essa DOS, tá? Aqui são 3.000 UI de vitamina D. Então, ao todo, por dia, eu utilizo 4.000 de vitamina D. Então, 3.000 aqui pelo DOS e mais 1.000 pelo Ogestan Pré, que é a minha vitamina. Eu também tinha um probleminha de saúde antes da gestação, que era a resistência à insulina. E a medicação que eu tomava não pode ser tomada durante a gravidez. Por esse motivo, a minha médica passou um medicamento fitoterápico, que ele é feito em farmácia de manipulação, e ele ajuda a controlar a questão da resistência insulínica. Então, tem 2 substâncias dentro desse fitoterápico que eu mando manipular, que é o chiroinositol e o mioinositol. Então, eu tomo 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. E aí, gente, aproveitando que eu já falei de todos esses remédios, para que eu não esqueça, já que são muitos durante o dia, né? Eu tomo o fitoterápico de manhã e à noite, o Utrogestan de manhã e à noite, a vitamina à noite, a vitamina D pela manhã. São muitas coisas durante o dia, para não esquecer nada, para tomar a dose correta. Felipe teve uma ideia, porque foi justamente depois de um dia que eu fiquei em dúvida se eu já tinha tomado ou não. Ele teve a ideia de comprar essa caixinha de medicamentos, que aqui as letrinhas estão sumindo, mas aqui tinha escrito segunda pela manhã, segunda à noite, terça pela manhã, terça à noite, quarta pela manhã, quarta à noite. Ó, tem aqui dia e noite. Então, gente, eu coloco toda semana, quando a minha caixinha seca, eu preencho novamente. Na verdade, até Felipe mesmo que preenche pra mim, ele coloca aqui tudo que eu vou usar durante o dia. Então, quando eu chego de manhã, eu já deixo a caixinha ali, bem à minha vista. Então, eu venho
e uso de manhã tudo que eu preciso. Quando é à noite eu uso tudo e eu vou sacando a caixinha todos os dias. Isso aqui me ajuda muito a não esquecer nenhuma das medicações, a não me confundir também, se eu já tomei, se eu não tomei. Então eu deixo essa dica aqui pra vocês também, pessoal. Não custa nada ter uma caixinha dessa, que ajuda muito a gente a lembrar de todas as medicações. Aquelas que só tem um dia na semana, né? Não caberia todos os comprimidos dentro e também não tinha essa divisão de manhã e noite. Eu gostei muito dessa caixinha, comprei aqui pertinho da minha casa e tá me ajudando bastante. Outro sintoma que eu senti, pessoal, que esse é clássico, foi aquele sono excessivo da gravidez. Realmente um sintoma, assim, de exaustão profunda, pessoal. Como vocês sabem, né, eu trabalho fora todos os dias, então eu trabalho de segunda a sexta-feira em torno de 44 horas semanais. E eu não tive a oportunidade, por exemplo, de um dia que eu estivesse mais cansada, mais sonolenta, de dormir ou de descansar. Então, e além disso, por fora, né, de noite e nos meus fins de semana, eu me dedico ao canal. Então, eu costumo estar trabalhando muitas horas por dia e também aos meus fins de semana para produzir conteúdo para vocês. E eu confesso que foi muito difícil durante o primeiro trimestre de gestação não ter ficado sem nenhum vídeo aqui no canal. Eu tava muito cansada, gente, muito cansada. Quando dava o fim do meu expediente, por volta assim de 5 horas da tarde, eu já estava só o bagaço. Se eu sentasse ali no sofá, eu apagava na mesma hora. Eu comecei a dormir muito cedo mesmo. Eu costumo ficar acordada, quando eu não estava grávida, eu costumava ficar acordada até meia-noite, tranquilamente, sem problema nenhum. Mesmo trabalhando no dia seguinte, mesmo trabalhando o dia todo, eu conseguia ficar acordada até meia-noite. Depois que eu fiquei grávida, tinha dias que 6 horas da noite eu tava dormindo, 8 horas da noite eu tava dormindo. Se eu encostasse no sofá, eu apagava. E eu bocejava o dia inteiro. Minha mãe me liga todos os dias. Eu passava a ligação inteira conversando com a minha mãe, bocejando. E minha mãe dizia, eita, que sono grande! Então, gente, é muito sono, mas é uma sensação, assim, realmente de esgotamento físico. É como se todos os dias alguém desse pra você um antialérgico daqueles que dá bastante sono e você apaga completamente. Acho que Felipe passou aí esses 3 primeiros meses de gravidez sem nem conviver comigo mais, porque eu estava ou trabalhando ou dormindo. Então, assim, eu apaguei mesmo, me sentia muito cansada, era um cansaço excessivo, extremo, né? E como eu vi, né, uma gravidinha falando, Deus, ele é sábio, né? Ele faz com que a mulher realmente dê uma baixada aí na atividade dela mesma, a gente fica um pouco mais lenta mesmo, para que o nosso corpo tenha energia para formar esse serzinho dentro do nosso corpo, né, pessoal? Formar uma vida, formar uma nova pessoa. Então, o corpo realmente precisa de energia. Eu tenho uma amiga que me disse que nunca sentiu sono na gravidez. Então, assim, eu acho isso super interessante, porque, assim, pra mim foi o sintoma mais forte, é o sintoma que mais me derrubou de todos os que eu senti. Esse perdurou por muito tempo. Então, assim, eu entrei no segundo semestre, continuei ainda com esse sono excessivo por mais de uma semana ainda do segundo trimestre. Então, assim, é uma coisa que me pegou de jeito mesmo e, assim, eu sentia muito sono. Inclusive, teve um vídeo que eu tava gravando pra vocês e eu tava sentindo um cansaço extremo durante essa gravação e uma pessoa chegou a comentar, né, chegou a fazer uma pergunta nos comentários se eu estava bem de saúde. E, na verdade, quando eu li, eu pensei assim, eu era muito cansada, com muito sono, eu pensando na minha cabeça, né? Tava bem de saúde, mas assim, com um cansaço extremo, com muito sono. Pessoal, você não consegue fazer nada, nada, nada. Eu tenho uma amiga que disse até que ela sentia tanto sono que ela se sentia uma pessoa inútil. Ela disse que se sentia uma pessoa completamente inútil, dava até um pouco de remorso, né, por sentir isso, porque ela não conseguia fazer absolutamente nada na vida dela. E realmente, mamãe, se vocês estão grávidas, respeitem os seus limites. Se o corpo de vocês está pedindo que vocês durmam, que vocês descansem, aproveitem. Eu acho que todas as grávidas deveriam ter um dia de trabalho encurtado. A quantidade de horas por dia de trabalho deveria ser menor, porque realmente a gente precisa dormir, precisa descansar. Eu sentia muita necessidade de dormir, de descansar, gente. Um cansaço
muito grande. E é como eu falei, é como se todos os dias dessem um antialérgico e a gente apagasse. Então, eu apagava completamente todos os dias. E era muito engraçado. Quando dava 5 horas da noite, 5 horas da tarde, parecia que já era o meu limite. Parecia que estava chegando a minha hora de dormir todos os dias. Então, foi muito difícil durante esse período manter uma rotina de trabalho todos os dias e gravar os vídeos pro canal porque eu tava muito cansada. Outro sintoma também muito semelhante ao cansaço, né, que eu falei pra vocês, é a fadiga e falta de ar, tá certo? Eu senti isso também no meu primeiro trimestre. Muitas vezes eu tava aqui gravando vídeos pra vocês e eu não conseguia terminar uma frase. Então, às vezes eu tava falando, eu não conseguia chegar no final da frase e aí eu respirava porque tava muito cansada. Então, o Felipe tava me ajudando a editar alguns vídeos e ele falou: Lid, você parou várias vezes porque você não conseguia terminar as frases. Tinha frase que eu tentava falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Bebi um copo d'água para conseguir terminar uma frase, gente. Então, era muito interessante essa fadiga que eu comecei a sentir também. Eu achei que a fadiga também só aconteceria no finalzinho da gestação, quando o bebê estivesse aqui bem grandão, ocupando toda a minha barriga, pressionando os órgãos e tudo, aí eu sentiria uma falta de ar. Eu não imaginei que poderia acontecer fadiga, né, no início da gestação. Então, eu acho que esse cansaço se misturou aí também e gerou também essa sensação de um pouco de falta de ar, até para concluir algumas frases, quando eu falava muito e tal, sem respirar, né? Sem respirar, assim, profundamente. Então, acabou acontecendo também. Outra coisa que aconteceu, pessoal, é que eu fiquei um pouquinho doente. Eu fiquei gripada durante o início da minha gestação. E essa gripe simplesmente não passava. Ela perdurou por 3 semanas inteiras e eu não conseguia melhorar. Então, assim, foi muito difícil passar quase um mês. Acho que passou até um pouco de 3 semanas, mas passar um mês inteiro gripada foi terrível. Porque, assim, se eu fico gripada ou se eu sinto um iniciozinho de uma dor de garganta, na mesma hora eu compro um remédio, eu tomo remédio e melhoro rapidinho. E durante a gravidez eu não podia fazer isso, então eu pesquisava na internet, não podia tomar nada. Então só podia ser mel e limão, era repousar, não podia usar nada para garganta. Então isso me deixou arrasadíssima por não poder usar remédios para gripe, né? Então, assim, eu cheguei a comprar mel e limão, só que assim, eu não consegui melhorar só com mel e limão, pessoal. Eu fiquei sofrendo, eu ia dormir, aí acordava a noite inteira tossindo, quando era de noite, tossia sem parar. Então, primeiro, é mais difícil sobreviver à gripe estando grávida e também é mais difícil curar a gripe estando grávida, tá? Eu pesquisei e eu vi que realmente as nossas defesas ficam muito mais baixas durante a gestação, então é mais fácil a gente pegar, né, justamente o vírus da gripe e outros, assim, que estão pairando no ar. Então, é mais fácil a gente pegar e também é mais difícil a gente se livrar deles. Aí acabou que eu precisei recorrer à ajuda da minha obstetra e pedir a ela que, pelo amor de Deus, me passasse alguma medicação, porque, assim, tava já numa situação insuportável. Eu não tava aguentando, tava ficando muito cansada. Eu cheguei num ponto em que eu tossia, minha barriga toda doía, que eu já não tava aguentando mais tossir. Então, ela chegou a passar algumas medicações, que aí sim eu comecei a melhorar, tá, gente? Então, eu vou falar pra vocês o xarope que eu tomei, e foi um santo xarope. Quando eu tomei esse xarope, eu melhorei da gripe finalmente. Então, o xarope que eu tomei foi o Abrilar, que é um xarope para tosse, e ele pode ser usado durante a gestação. Então, quando eu usei o Abrilar, eu tomei um frasco inteiro, eu consegui melhorar da gripe. Nesse período, eu cheguei aí no hospital também, muito doente, e cheguei a fazer um teste de Covid, o PCR lá do Cotonete, né, que também é um sofrimento. Fiz o PCR para descartar que eu estava com Covid e, graças a Deus, não era Covid, ou seja, era uma gripe comum mesmo, tá? E a minha médica disse que eu também poderia usar o extrato de própolis, podia usar aquele sprayzinho, então aquilo ali também dava um alívio pra garganta, aliviava a tosse também. E tirando isso, mel e limão, gente. Então, assim, o tratamento foi dessa forma aí, tá bom?
Mais uma coisa que eu senti, gente, são muitas, né? Tô contando muitas histórias aqui pra vocês. Mais uma coisa que eu senti foi que muitas vezes, quando eu acordava de manhã cedo, eu comia umas uvas, ia trabalhar, trabalhava a manhã inteira sem problemas. Ou então, comia uma maçã, ia trabalhar e trabalhava a manhã inteira só com uma maçã. Só que isso passou a não ser suficiente durante a gestação. Eu um dia estava no trabalho, eu tinha comido só algumas uvas pela manhã e tinha ido trabalhar. Quando deu por volta de 10 horas da manhã, minha vista começou a escurecer e eu comecei a me sentir tonta na frente do computador. E isso depois começou a se tornar mais recorrente em outros dias. Então eu percebi que eu não poderia simplesmente comer uma maçã e passar a minha manhã inteira sem comer nada, ou comer só algumas uvas e não comer mais nada. Eu não podia passar tantas horas assim sem comer, porque às vezes quando eu comia essas uvas ou essa maçã, era bem cedinho da manhã. Então às vezes era 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e eu só ia comer de novo meio-dia, na hora do almoço, né? Então, eu ficava muitas horas sem comer. E aí eu percebi que isso passou a não ser suficiente. Que o meu corpo pedia que por volta de 10h30 da manhã ou de 11 horas da manhã eu tivesse comendo alguma coisa novamente. Provavelmente o que eu tava sentindo era uma hipoglicemia, né? Então eu começava a sentir essa tontura e aí eu passei a cuidar melhor de, tipo, fazer um lanchinho no meio da manhã, levar as minhas frutinhas pro trabalho, ou comer um café da manhã um pouquinho mais reforçado. Eu amo tomar café da manhã, mas nem todos os dias eu tomo esse café da manhã reforçado, né? Nos dias que eu tô em home office é mais prático, porque se eu estiver em casa e eu precisar comer alguma coisa, eu consigo vir na geladeira e comer alguma coisa porque eu me senti tonta ou precisei comer alguma coisa e sento na frente do meu computador e consigo comer mesmo trabalhando. Só que se eu estiver fora de casa trabalhando, então eu tinha que ter esse cuidado de levar minha frutinha para o trabalho, de levar algum lanchinho para eu não ficar tantas horas sem comer. Então isso passou a acontecer também. Então a questão da alimentação, né, requer também um cuidado especial durante a gestação. Então, pessoal, esse foi o penúltimo sintoma que eu trouxe para vocês e eu deixei o sintoma mais grave, mais assustador para o final, que é uma história que eu quero contar para vocês em detalhes como ela aconteceu. Mas antes de contar essa história em detalhes, dá pra gente conversar um pouquinho também sobre alguns exames que eu fiz durante o avançar do meu primeiro trimestre de gestação, para também ajudar a vocês e contar essas novidades, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que hoje a gente pode descobrir o sexo do nosso bebê a partir da 8ª semana de gestação. A partir da 8ª semana de gestação, os órgãos sexuais dos nossos bebês não estão formados ainda. Então, por meio de ultrassom, não vai conseguir descobrir. Mas existe o exame de sexagem fetal, que é feito a partir da 8ª semana. Então, para quem quiser descobrir, é um exame particular, custa na faixa de R$ 200, então você paga e faz o exame de sexagem. Esse exame, pessoal, a gente vai lá, colhe o sangue, então exame de sangue comum, não precisa estar em jejum e ele vai ser detectado se existe o cromossomo Y, né, que é o cromossomo masculino no sangue da mamãe. Então, se tiver o cromossomo Y, é porque a mãe está grávida de um menininho. Se não tiver, está grávida de uma menininha. Então, como eu ia fazer chá revelação, e eu já estava me preparando para fazer em uma semana específica do mês de setembro, o chá revelação, então eu aproveitei para fazer a minha sexagem na 8ª semana de gestação. Então, gente, eu fiz 8 semanas no dia 24 de agosto, que foi uma quarta-feira. As minhas semanas de gestação se completam, né, a cada quarta-feira. E então eu fui fazer a sexagem no sábado, alguns dias depois, no dia 27 de agosto. E quando saiu o resultado da minha sexagem, eu fiquei radiante de alegria, Felipe também. Nós ficamos assim empolgadíssimos, ligamos para nossa família também para contar a novidade. Então foi mágico saber que estávamos esperando uma menininha, ficamos muito felizes e fiquei assim empolgadíssima de saber, né, que eu ia ter a minha bonequinha para encher de lacinhos, né? E ter um pouquinho desse mundo cor-de-rosa juntinho com ela. Então, assim, foi mágico saber o sexo da nossa bebezinha logo tão cedo, porque
Senão a gente teria que esperar muito mais tempo para saber o sexo do bebê, né? Porque por ultrassom tem médicos que descobrem ou já começam a suspeitar por volta de 12 a 13 semanas, mas a certeza mesmo só vem lá pela 15ª, 16ª semana, ou seja, seria o dobro, né, de tempo da gestação. Então, descobrir com 8 semanas, que é muito próximo de quando a gente descobre que está grávida, é mágico, é perfeito saber logo cedinho assim o sexo do nosso bebê. Gente, é muito legal. Depois de tudo que eu passei por 2 fertilizações, eu confesso a vocês que eu nem fazia tanta questão de saber se era um menino ou se era uma menina. Sabe quando isso nem importa mais? Se é menino, se é menina, isso se torna muito pequeno perto da oportunidade de ter um filho, independente do sexo desse bebê. Só que assim, quando a gente descobre, a gente começa a chamar pelo nome. Então, a gente começa a tratar esse bebê de uma forma mais personalizada. Dá também já para ir em busca das roupinhas específicas. Então, é muito, muito legal. E assim, valeu muito a pena saber antecipadamente o sexo da nossa bebezinha e foi maravilhoso. Eu amei saber que eu tava esperando uma menininha e também amei começar a chamá-la pelo nome. Minha família mandava mensagens dando bom dia e já dizendo o nome dela. Então, assim, foi incrível. Então, nessas mesmas 8 semanas, eu fiz mais uma ultrassom. Foi a minha terceira ultrassom. Eu já tinha feito uma primeira, que ainda não dava para ver o bebê. Só tinha o saco gestacional. Aí eu fiz uma segunda, que foi quando, pela primeira vez, eu ouvi o coraçãozinho do bebê batendo. E eu coloquei essas 2 ultrassons no meu último vídeo aqui do canal, em que eu revelei que eu estava grávida. E aí, a terceira ultrassom foi justamente para ver se estava evoluindo tudo bem na gestação. Então, essa ultrassom eu fiz com 8 semanas. Fiz na terça-feira, dia 30 de agosto. E vou deixar umas imagens para vocês. O pacotinho cresceu, gente! Olha lá! Que lindo! Hoje tá bem forte o coração. Hoje tá bom! É um só, né? É. Sabe, né? Ai, que barulhinho. Na seta? Ó, tá vendo? O negócio mexendo no coração. Tá começando a formar coluna aqui. Tá lindo, gente. Olha lá. Tá? Depois dessa ultra, pessoal, eu só faria outra ultra com 12 semanas de gestação, que seria a minha ultrassom morfológica do primeiro trimestre. Então, eu não tinha necessidade de fazer mais ultras depois dessa daí. Só que no dia 7 de setembro, uma quarta-feira, que era justamente o dia em que nós estávamos fazendo 10 semanas de gestação, aconteceu um fato atípico. Nesse dia, eu tive um pequeno sangramento, mas foi bem pouquinho mesmo. Eu fui fazer xixi e quando eu passei o papel, tinha uma gotinha, um tiquinho assim de nada de sangue. Mas mesmo assim, como mãe de primeira viagem e como também qualquer coisa adversa que eu visse, eu iria em busca de saber do que se tratava, eu resolvi ir pro hospital e era feriado, né? 7 de setembro era feriado. Fui pro hospital para ver se estava acontecendo alguma coisa. E era pouco sangue, tá, gente? Não era muito sangue, mas eu resolvi investigar. Então, fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, o médico fez um toque. Quando ele fez esse toque, não veio resquícios de sangue. E ele pediu que eu fizesse uma ultrassom. Então, acabou que eu fiz uma ultrassom também com 10 semanas de gestação. E essa ultra foi bem legal porque, assim, eu fiquei tranquila, sabendo que estava tudo bem com o bebê. Tava tudo tranquilo, não tinha nenhum problema, tudo bem. E o médico já me mostrou nessa ultra que os bracinhos e as perninhas estavam se formando. Então, enquanto na ultra anterior, que foi a minha terceira ultra, o bebê ainda tinha aquele formatozinho, né? Parecendo só um girinozinho, né, pessoal? Não parecia ainda uma pessoinha. Mas nessa ultra, não. Nessa ultra, a gente já via como se fosse um corpinho mesmo. Já dava pra ver a cabeça, os membros se formando. Então, foi muito legal. Cada vez que eu via
a bebezinha pelo ultrassom era mágico, né? Então foi maravilhoso ver a minha bebê nessa ultrassom. E aí eu vou mostrar pra vocês também. Os membros superiores. Membros inferiores. Perninha, perninha, se formando ainda. Bracinho, bracinho. Agora o mais importante. Frequência cardíaca do bebê 167, uma frequência normal. Vesícula vitelínico que nutre a gestação até a placenta estar formada, 4 milímetros, tamanho aspecto normal. Nesse dia eu fiquei até um pouco confusa, achando assim, meu Deus, será que eu sangrei mesmo? Será que eu me cortei fazendo depilação e foi um falso sangramento? Porque assim, o médico não viu nada e tava tudo bem na ultrassom. Então assim, foi um susto bem pequeno, mas também assim, ficamos tranquilos depois que vimos que estava tudo bem. Outra coisa que a minha médica recomendou foi que a partir das 10 semanas eu fizesse o exame de NIPT. NIPT é uma sigla que ela, do inglês, ela significa, deixa eu falar pra vocês, significa teste pré-natal não invasivo. E basicamente o que é que esse exame de NIPT faz? Ele adianta o que a ultrassom morfológica do primeiro trimestre poderia dizer aos pais. Por exemplo, a ultrassom morfológica do primeiro trimestre, ela pode dizer, por exemplo, se o bebê tem síndrome de Down. O NIPT vai dar essa certeza, porque ele tem 99% de acerto, tá certo? Então, enquanto na ultrassom você vai estar sendo avaliado por um olhar médico, um olhar humano, e pode ser que o médico, por essa ultrassom, não consiga identificar todas as síndromes existentes, o NIPT, ele identifica praticamente todas as síndromes, inclusive síndromes raríssimas. Só que o NIPT, ele existe em duas versões. Existe o exame tradicional e existe o exame estendido, que pega até as síndromes mais raras que existem. Então, fica a critério dos pais escolher se querem fazer o exame ou não. A minha médica não me obrigou a fazer o exame, pessoal. Ela apenas recomendou. Nós já havíamos passado por fertilizações, fizemos análises genéticas de embriões. Então, ela recomendou que nós fizéssemos o NIPT, que seria uma certeza a mais para nós, né? Se a nossa bebezinha teria alguma síndrome ou não. Então, é até bom os pais saberem mesmo para se preparar para o que vem pela frente, para saberem. E, inclusive, eu vou ler para vocês também algumas das síndromes que o NIPT detecta, que é para quem não conhece esse exame, perguntem ao médico de vocês também se ele recomendaria que vocês fizessem ou não, tá bom? O NIPT, ele é recomendado principalmente para mulheres acima dos 35 anos, ou gestantes com histórico de gravidez afetada por aneuploidia, gestações em que o pai ou a mãe tenham translocação robertsoniana, pacientes com triagem sérica positiva no primeiro ou no segundo trimestre de gestação. Então, se tiver alguns pré-requisitos desses, é recomendado que faça. E o NIPT é um exame de sangue simples, tá, pessoal? Então, assim como na sexagem só faz um exame de sangue, o NIPT também. Só um exame de sangue, não precisa estar em jejum. Então, é muito tranquilo e é muito bom porque traz diversas certezas. É um exame particular. O simples pode variar por volta do valor de R$ 1.500, R$ 1.700, e o mais completo pode chegar a R$ 2.300, nessa faixa de valor. Então, é um exame que é um custo bem elevado, e esse exame também já traz o sexo do bebê. Então, ele também faz a mesma coisa que a sexagem fetal faz. Então, inclusive, na época, minha médica até recomendou. Já que você pretende fazer o NIPT, ela disse, espera até o NIPT que vai sair o sexo do bebê no NIPT também. Mas como eu queria revelar, né, fazer o chá revelação antes
Eu acabei fazendo a sexagem com 8 semanas de gestação e 3 semanas depois eu fiz o NIPT e mais uma vez saiu de novo no NIPT o sexo do bebê, tá? E também no resultado do nosso NIPT deu tudo bem, nenhum tipo de síndrome do bebê perfeitinha, então ficamos assim muito felizes e muito tranquilos também com o resultado do nosso exame. E eu vou ler para vocês aqui algumas síndromes que ele detecta, tá? Para quem não conhece esse exame, é uma evolução a mais aí da nossa medicina atual, tá? Ele é um exame de sangue simples que avalia alterações cromossômicas do feto, como a síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, alterações nos cromossomos sexuais, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter e muitas outras coisas também. Então, para quem desejar, existe essa opção caso vocês não conheçam, né? Eu descobri esse ano. Agora que eu fiquei grávida foi que eu descobri que existia esse exame, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre esse exame também. Então, eu fiz e graças a Deus também foi muito tranquilizador pra gente saber que tava tudo bem com a nossa bebezinha. Gente, falando também um pouquinho ainda sobre os cuidados, né, com os itens que a minha médica me passou, uma das coisas que ela me passou foi que ela pediu que todos os dias eu monitorasse a minha pressão. Porque toda vez que eu ia para uma consulta com ela, a minha pressão dava alta. Dava alta não a pressão como um todo, por exemplo, 12/8. O 8 tava tudo ok, mas só que a pressão 12 dava 14, dava um valor bem mais alto. Então, o que é que ela achava? Ela achava que eu tava muito ansiosa por estar no médico, eufórica por passar por uma ultrassom. Então, a minha médica acabou dizendo que podia ser que aquele momento não fosse o melhor para eu estar verificando a minha pressão, porque eu tava numa condição adversa. Então, ela pediu que todos os dias, ao acordar pela manhã, tranquilinha, fizesse a medição da minha pressão, porque aí sim eu teria um valor mais realista, né? Sem estar submetida a um momento de ansiedade, de médico, essas coisas, né? E realmente eu fico bastante ansiosa quando eu vou ao médico. Então, o que é que aconteceu? Eu comprei um equipamentozinho de pressão, que foi esse aqui, ó, que é só apertar esse start e pronto, ele mede a nossa pressão. Eu mesma, sozinha, coloco isso aqui no meu braço e tenho a medição da minha pressão. Então, eu criei uma tabelinha e todos os dias eu vou escrevendo quanto deu o valor da minha pressão pela manhã. A médica nem pediu que eu fizesse todos os dias, ela disse, faz a cada 2 dias, só pra gente ter outros parâmetros. E não só o parâmetro do dia que você vem aqui no consultório. Então, eu comecei, só que aí, como eu comprei um equipamentozinho, eu comecei a fazer todos os dias. Então, eu acordo de manhã, e assim como eu tomo meus remédios pela manhã, eu também verifico, eu faço a aferição da minha pressão. Então, eu faço a aferição e anoto na tabelinha. Depois, eu digitalizo tudo isso e levo nas minhas consultas para minha médica ver quanto é que deu. E graças a Deus tá tudo bem com a pressão, não tem problema de pressão, só dá alta realmente quando eu vou lá. Quando eu tô em casa, dá tranquilíssima, tá certo? Outra coisa que eu perguntei pra minha médica foi sobre prevenção, né? O que é que ela recomendava para prevenir estrias? Justamente porque eu sei que a minha barriga vai ter a tendência ao crescimento, então, para prevenir estrias, o que é que ela recomendaria que eu utilizasse? Ela disse que a primeira coisa de todas, hidratação, uma das coisas mais importantes da hidratação é a água. Então, ela disse que tomasse bastante água para hidratar bastante o meu corpo. E ela recomendou que ao invés de óleo, eu priorizasse um bom hidratante. Ela disse que na farmácia tinham muitas marcas muito maravilhosas e que eu escolhesse um hidratante muito bom, bem cremosão, para ficar... para prevenir, né, as estrias. Só que ela indicou uma marca que foi essa daqui, a Mustela. Então, eu comprei esse hidratante Mustela, então eu tomo banho e eu passo no meu corpo inteirinho. Eu passo na barriga, eu passo nos braços, passo no bumbum, passo nas pernas, passo em todo o meu corpo. E, gente, ele absorve muito rápido. Então, esse é um ponto muito positivo. Eu acho que talvez ele seja considerado muito bom, porque ele é um hidratante mais leve. Eu tenho um outro hidratante, por exemplo, que ele parece ser mais grosso, mais robusto. Só que a pele fica mais melecada por bastante tempo. Esse aqui eu passo, a pele parece que suga o hidratante na mesma hora, então absorve muito rápido. Então, eu notei essa diferença, eu tô gostando bastante desse aqui. Tô usando, graças a Deus tá tudo bem, até o presente momento, e tô usando esse hidratante. Então, fica essa dica pra vocês. Hidratação, bastante água e um bom hidratante. E agora, pessoal, vamos ao sintoma mais grave, mais assustador de todos,
que é o sangramento. É um sintoma comum de acontecer com várias mulheres no primeiro trimestre. Aconteceu comigo, e eu não estou falando desse primeiro sangramento discreto que eu tive no dia 7 de setembro. Pessoal, no dia 16 de setembro, uma sexta-feira, eu tive um grande sangramento. E esse dia foi muito, muito assustador. Foi mesmo que uma cena de terror. Você pensa que o seu sonho está indo embora. Nesse dia eu fiquei muito assustada. Eu achei que eu estava perdendo a minha bebezinha. Então eu e Felipe fomos desesperados para o hospital. O que aconteceu? Eu estava trabalhando. Eu estava em home office nesse dia. Eu estava trabalhando em casa normalmente. Tinha acabado de passar por uma reunião. E quando a minha reunião terminou, eu me levantei e fui fazer xixi. Eu estava usando um protetor diário, né? Aquele Carefree, porque eu tô usando os óvulos de progesterona e eles costumam soltar um pouco, né, de substância, né? Então eu uso o Carefree pra proteger. E aí o que é que eu fiz? Eu fui fazer xixi. Quando eu olhei, pessoal, o Carefree estava coberto de sangue, completamente preenchido de sangue. E assim, eu sentei no vaso e tava pingando sangue vermelho vivo de mim. Então, assim, foi assustador ver essa cena. Eu me desesperei na mesma hora. Eu mostrei pra Felipe o que tava acontecendo. Ele se desesperou e disse, vamos pro hospital correndo. Então, eu tomei um banho e fui pro hospital. Eu fui chorando no meio do caminho, tá? Eu cheguei no hospital chorando. Eu assinei as documentações todas chorando. Eu cheguei aí no banheiro do hospital, quando eu cheguei lá, pra ver como é que tava a situação. E tava pingando sangue vermelho vivo de mim. Então, pra mim, era mesmo que uma cena de terror. Era mesmo que ver o meu sonho indo embora. Eu achei que eu estava perdendo ela. Então, fiquei assim, desesperada, gente. Foi muito, muito assustador. E isso me causou uma grande tristeza, tá? Felipe tava com semblante de desespero também. Ele tava muito, muito triste também. Eu falando pra ele que eu tava com medo. Eu falava o tempo todo, eu tô com medo. E ele mesmo falava, eu também tô com muito medo. Então, assim, era como se a gente visse o nosso sonho indo embora, né, pessoal? Então, foi, assim, desesperador. Foi um susto muito grande. E nós fomos atendidas por um médico. O médico fez um toque, viu que tinha sangue, né, saindo de mim. E ele pediu pra eu fazer um exame de ultrassom. Quando a gente tava se encaminhando pro ultrassom, a enfermeira ficou tentando tranquilizar a gente, pedindo calma, pedindo que a gente se acalmasse. Ela viu que Felipe tava transtornado também, então ela acalmou até Felipe, era acalmando o casal. Então, quando a gente foi fazer o ultrassom, a médica quase me mata do coração, porque ela ficou em silêncio por muito tempo. Ela começou o ultrassom e ela não falava nada. E ela também não colocou o sonzinho do coração, que todos os médicos colocam logo um sonzinho do coração pra gente ouvir. Ela não colocou nenhum som pra nós ouvirmos. Então ela ficou em silêncio. E como ela ficou em silêncio por muito tempo, o Felipe perguntava, doutora, tá tudo bem? Né? Nós estávamos ansiosos e com muito medo. E aí ela falava assim, deixa eu avaliar primeiro, depois eu conto pra vocês o que aconteceu. Essa foi a resposta dela. Quando ela respondeu dessa forma, eu fiquei, assim, desesperada, porque quando ela disse assim, deixa eu avaliar primeiro, depois eu conto pra vocês o que aconteceu, eu achei que, tipo, o bebê, né, que a bebezinha tinha morrido. Eu achei que tinha acontecido isso, que tinha tido um aborto, alguma coisa, e que ela ia avaliar o que tinha acontecido e ia contar pra gente o que aconteceu pra que isso acontecesse. Então, eu fiquei com muito medo, pessoal. E ela em silêncio, não falava nada. Então o Felipe perguntou mais uma vez, doutora, mas tá tudo bem? Depois de um tempo, né, que ela tava em silêncio, perguntou de novo. Ela respondeu a mesma coisa. Então não nos restou nada a não ser aguardar. Ficamos aguardando. E eis que ela resolveu falar. Quando ela finalmente falou, ela nos disse que tava tudo bem, que o coração tava batendo e que o que nós tínhamos tido era um descolamento de placenta. Então eu tava com descolamento de placenta. E era esse o problema, tá, pessoal? Então, nos tranquilizou que tinha um descolamento, mas claro, o descolamento, ele requer um cuidado. Então, eu voltei para o médico. Ele falou que isso era muito comum de acontecer, porque nessa fase em que nós estávamos da gestação, eu estava com 11 semanas.
Esse dia foi uma sexta-feira, véspera do dia que eu fiz o NIPT. Fiz o NIPT no dia 17 de setembro. Então, ele falou que nesse momento o bebê tá crescendo. Aí é como se, tipo, nós temos o útero e a placenta e o bebê estão crescendo, se encostando nas paredes do útero como um todo. E às vezes alguns vasinhos se rompem, ou um ponto da placenta não cola bem, né, no útero e causa um sangramento nessa região que não colou bem. Então, ele falou que isso era comum. E a recomendação médica era o quê? Repouso e usar progesterona. Como eu já vinha usando a progesterona 2 vezes ao dia, não mudou nada. Eu mantive o uso da progesterona 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, e comecei um repouso. E o que é esse repouso? O repouso não é ficar deitada o dia todo. Inclusive, eu não saí de licença médica em nenhum momento. O repouso simplesmente é ficar sem fazer atividade física, sem pegar peso. O casal não deve ter relações sexuais. Basicamente, são esses cuidados. Não fazer nenhum tipo de esforço que possa fazer com que essa placenta, né, se descole. Então, basicamente, o cuidado é esse. Então, eu segui minha vida normalmente. Eu antes, né, desse período, eu estava fazendo academia, então eu estava fazendo aula de dança, então eu suspendi as aulas de dança, porque a minha médica tinha me liberado para fazer a dança, tá, gente? Então, assim, eu estava fazendo dança com orientações médicas mesmo. A minha médica acabou suspendendo, né? Esse médico acabou suspendendo, disse que eu não fizesse atividades físicas, e isso foi confirmado pela minha médica na sequência, que eu não fizesse atividades físicas. Então, eu suspendi, desde então, as atividades físicas e fiquei nesse repouso. Que o repouso é o quê? Eu posso andar, eu posso deitar, posso levar uma vida normal, eu trabalho normalmente, mas eu não faço grandes esforços físicos. E é isso, pessoal, que depois desse susto que nós passamos no dia 22 de setembro, foi a nossa ultrassom morfológica do primeiro trimestre, que é justamente quando é feita a translucência nucal, que é o exame, né, que avalia se o bebê tem algum tipo de síndrome. Nós fizemos o NIPT como um segundo resultado, mas na translucência nucal a médica também avaliou e também estava tudo perfeitinho com o nosso bebê. Então foi uma ultrassom maravilhosa, primeiro por saber que tava tudo bem com o nosso bebê, cheia de saúde. Então, assim, a nossa bebezinha tava lá maravilhosa. A médica fez todas as medições, pessoal, dos órgãos, dos membros, de tudo, da cabecinha, todo o corpo dela inteirinho. Tava tudo lá formadinho, bonitinho e do jeitinho que era pra ser. Então, foi uma ultrassom maravilhosa e foi mais linda ainda porque foi a ultrassom que ela estava mais formadinha de todas. Então, já tinha bracinhos, já tinha perninhas e foi muito fofo porque a bebezinha estava super animada. Ela era pulando dentro da minha barriga. Eu não sentia ainda, mas nas imagens já dava pra ver ela pulando, toda animada, colocava a mão na cabecinha. Então, pessoal, era muito fofo. Foi a ultrassom mais linda do mundo. Nesse dia eu saí de lá radiante de alegria e felicidade. Inclusive também porque a minha médica analisou essa questão do descolamento de placenta e ela viu que era só um pontozinho, tipo, aqui é o útero, aqui só um pontozinho aqui da placenta que estava descolando. Ela disse que era bem pequeno o descolamento. Ela disse até que tinha já um coágulozinho de sangue e que esse coágulo só tinha 3 ml de sangue dentro, ou seja, um coágulo bem pequenininho. E ela disse que eu não me preocupasse porque ela já viu pacientes com coágulos imensamente maiores e que deu tudo certo também na gestação. Então, ela disse que esse era bem discreto, bem pequenininho, ou seja, o que eu tinha sangrado, no fim das contas, sobrou um coágulo de 3 ml e ela disse que esse sangue seria reabsorvido pelo meu corpo e eu ia eliminar aos pouquinhos. E realmente isso aconteceu. Nas semanas seguintes, foi saindo um pouquinho a cada dia até cessar completamente. E eu mantive a progesterona, então a minha médica disse que eu mantivesse a progesterona por mais um mês. Então, eu acabei usando progesterona até por mais tempo também. E basicamente foi isso, gente. Então, esse dia dessa ultra foi o dia que iniciou a primavera. Então, foi maravilhoso receber esse presente de primavera e ver que a nossa florzinha estava lá desabrochando, lindíssima. E eu vou mostrar as imagens dessa ultra pra vocês, que foi muito emocionante. Ó a coluna, que bonitinho.
Meu Deus, agora olha o tamanho que tá. É. Enquanto. Meu Deus, agora Ela tá agora... mexendo, não sou eu. Olha que bonitinho. As perninhas mexendo, bonitinho. Que fofura. Oi, neném. Olha só. Não, que tá coisa- pulando. Pulando. Olha, tá no chuta-chuta, Lid, tá vendo? Ó, pé. O outro pé. Bonitinho. Desce um pouquinho mais devagar. Do que era. É? Do que era antes. É? Fofo. Vou te contar, viu, Lid? Olha lá. Ah, aqui, ó. Peguei. Fica só Agora eu te pulando. acordei. Agora eu te acordei. Agora, coitada da sua mãe, que lute. Ela tá em cima da placenta? Peraí. É bonitinho, né, quando faz isso? É fofo. Então, gente, como vocês viram, nossa bebezinha estava lá animadíssima, feliz da vida, pulando na barriga da mamãe. Então eu saí nesse dia radiante. Eu me lembro quanto nós estávamos sorrindo dentro do carro. Nesse dia deu vontade de ter um ultrassom dentro de casa e poder olhar para ela todos os dias, poder ver aquelas cenas na minha barriga. É tão lindo, gente. Eu me senti a pessoa mais especial do mundo. Nesse dia eu olhei para Felipe e disse assim: apesar de todos os sustos, todos os remédios, de todos os exames de sangue, de todos as coisas mais invasivas, né, que a gestante passa, nada supera o fato de ter uma vida sendo gerada dentro do meu ventre, dentro da minha barriga, saber que aquela pessoinha tá se formando toda dentro de mim, os bracinhos, as perninhas, tudo, 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 tudo. É muito mágico, é divino, é realmente assim... A gente vê o quanto Deus é maravilhoso e o quanto nós mulheres somos abençoadas por poder gerar uma vida em nosso ventre. Então eu me senti a mulher mais especial do mundo nesse dia e foi o maior presente que eu recebi do início aí da minha primavera. E aí, gente, o que é que acontece? Teve só uma recomendação final da minha médica, que foi o seguinte: como eu tive um sangramento, eu posso ter entrado em contato com o sangue da placenta da minha bebezinha. E o sangue dela tem tendência a ser um sangue positivo, porque o sangue do meu esposo é um sangue positivo. O meu sangue é sangue negativo. Então, o que é que acontece? As mulheres que têm sangue negativo, elas precisam tomar uma vacina, que é como se fosse uma injeção mesmo, ela é uma injeção no bumbum. As mulheres têm que tomar essa injeção já pro finalzinho da gestação, porque caso elas venham a ter um segundo filho, para que o corpo delas não combata esse segundo filho. Porque depois que uma mulher de sangue negativo tem contato com o sangue positivo do bebê no momento do parto, ela vai gerar anticorpos para combater esse sangue positivo. Então, se ela engravida novamente, ela teria a tendência de combater esse segundo filho, tá? Em palavras assim mais informais, seria mais ou menos isso, tá? Mas como eu não sou especialista, vocês podem pesquisar melhor sobre isso na internet, tá certo? Então, o que é que a médica fez? Ela me passou que como eu já tinha sangrado e eu já estou grávida com o bebê dentro de mim, ela pediu que eu tomasse já essa vacina, né? Que é uma injeçãozinha no bumbum. Então, eu já tive que tomar uma e depois, mais pro finalzinho da minha gestação, eu vou ter que tomar novamente. E, basicamente, ela se chama
imunoglobulina D. Então, eu fui numa clínica de vacinas e tomei essa medicação aqui, que foi uma injeção, tá? Então, eu paguei R$313 por essa medicação e eu tomei no dia 23 de setembro, uma sexta-feira, e eu estava com 12 semanas nesse dia. Então, o fechamento do meu primeiro trimestre de gestação foi dessa forma, foi com emoção. Então, foi com sangramento, com a ultra tranquilizadora, a ultra mais linda de todas, e tomando essa injeção aí para prevenir qualquer tipo de problema por conta do fator RH do sangue aí, da divergência do fator RH do sangue meu com o do bebê, tá certo? Então, foi dessa forma, pessoal, os meus sintomas. Espero que eu tenha trazido alguns alertas aí para as gravidinhas de plantão, tenha ajudado vocês a esclarecer algumas coisas. E vamos trocando aqui figurinhas. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse vídeo aqui do primeiro trimestre. Depois a gente pode fazer um do segundo trimestre, do terceiro trimestre também. Então, vamos batendo muitos papos aqui no avançar da gestação, tá certo? Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem, até a próxima e um grande beijo!